Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Pode Pensar Diferente e hoje, como sempre, como de costume, temos uma presença super especial, uma pessoa muito bacana, um amigo super querido, um colega vereador em Itanhaém, que também é presidente da Câmara e que está fazendo um trabalho muito legal lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dele e também sobre o trabalho tanto na política como o trabalho de investigador de polícia que ele realiza há muitos anos. E ele é o Silvinho Investigador. Seja bem-vindo, amigão. Meu, obrigado, Rutinaldo, pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui com você, no seu podcast, Pode Pensar Diferente. É um prazer estar aqui com você, como é um prazer dividir com você ali as cadeiras ali da Câmara Municipal de Itanhaém. Isso aí, querido. O prazer é meu de ter você aqui, viu? Imagina. Porque eu gosto muito de você, você sabe disso, não é segredo pra ninguém, né? E faz tempo. É isso aí. E a recíproca é verdadeira, viu? Mas você viu, querido, a primeira coisa que eu acho que seria interessante a gente conversar aqui para as pessoas que ainda não tiveram a felicidade de poder conhecer você, né? Por que Silvinho Investigador? Como é que ficou esse nome e tal? Enfim, não, antes disso, mas quando que você entrou na polícia? Você trabalha na Polícia Civil? Eu sou policial civil, entrei no dia 10 de dezembro de 1990. Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos? 19 anos de idade. Eu fiz o concurso aos 18 anos, fiz concurso, aí eu passei numa prova ainda como agente policial, que seria o motorista da Polícia Civil. Olha que interessante. Fui para academia no dia 10 de dezembro de 90, inclusive agora então, no próximo mês aí no dia 10, faço 32 anos como policial civil. Gente. E muito jovem ainda, 19 anos. Eu lembro, inclusive, minha primeira vez que eu peguei a arma, né? Fui para minha casa, 19 anos de idade, cheguei solteiro. Falei, caramba, como é que eu vou ter o contato direto com a arma assim em casa? Minha mãe dentro de casa, eu falei, não vou, quero expor não. Fui pro banheiro, sentei, coloquei a arma no chão e fiquei olhando pra ela. Falei, É mesmo? Que coisa, hein? É responsabilidade, né? Porque novo, você assumiu responsabilidade. Mas você tinha esse desejo de ser policial? Como é que nasce esse desejo de prestar o concurso e se tornar policial? Vamos lá. Sempre existiu um respeito à polícia, né? Eu sempre admirei o serviço policial. E antes de entrar na polícia, eu trabalhei numa autoescola na cidade. Lá em Itanhaém Lá em Itanhaém mesmo. Que ficava na esquina da delegacia. Então eu acabei conhecendo muitos policiais que frequentavam ali a autoescola. Olha que bacana. E aí eu comecei a ter mais proximidade, né, com o serviço policial, de conversar com um, conversar com o outro, e aí uma oportunidade, um dos colegas que passou lá falou, abriu o concurso aí pra gente policial. Por que você não faz esse concurso? Aos 18 anos de idade, eu peguei, fiz inscrição, aí provas até ser chamado, e completei 19 anos e fui para academia. E aí fui trabalhar em Petoledo 2 anos. Fiquei 2 anos como agente policial em Petoledo. Em 93 eu mudei para Itanhaém, transferi para Itanhaém. E o que fazia ou que faz ainda hoje o agente policial? O agente policial, ele faz o serviço externo, faz um serviço realmente de investigação. Só que seria em tese, na nomenclatura, como seria o motorista da equipe. Tá. Mas na realidade não faz isso, faz todo um serviço de investigação como um investigador de polícia. Tá. E aí em 94 abriu o concurso para investigador de polícia. Aí eu fiz um novo concurso público e aí eu passei para investigador, voltei para a academia em novembro de 1990 como investigador. Fui para a cidade de Praia Grande, fiquei um mês na cidade de Praia Grande e retornei para a cidade de Itanhaém. O que eu pensava? Se eu puder fazer alguma coisa, eu quero fazer na cidade onde eu moro. Então por isso que eu trabalhei. O risco é maior, sem dúvida, né? Sim, porque você fica no dia a dia, você está mais vulnerável ali. Você prende uma pessoa, depois você consegue. Você encontra essa pessoa... Eventualmente, depois da saída dele da cadeia. Mas, assim, graças a Deus, eu sempre tive muita decência. Né? Eu nunca fiz injustiça com ninguém. Eu nunca prendi alguém que não tivesse cometido algum tipo de crime. Então, me respeitaram muito por isso. E aí foi nesses anos todinho. Então, são 32 anos de Polícia Civil. 32 anos como policial civil. Nesses 32 anos, em 2003... eu assumi a chefia dos investigadores do 1º Distrito. Em 2004, eu assumi a DIG de Itanhaém, que é a Delegacia de Investigações Gerais, que ia desde a competência ali, por mais que a base nossa era em Itanhaém, mas a competência de Mongaguá até Petoledo, que é a circunscrição da Delegacia Seccional de Itanhaém. E eu fiquei desde 2004 na DIG até 2012, quando aí eu me aventurei na política. Olha só, mas vamos chegar aí. Mas assim, a sua mulher também é policial, né? Ela é da Polícia Civil, mas não dos quadros operacionais, do quadro administrativo. Tá. E você a conheceu na polícia? Conheci lá, subindo a escada da seccional. É mesmo? Isso em 91. Nossa. 91. Eu entrei
entrei na academia em 90, saí da academia em fevereiro de 91. E ela entrou na polícia para trabalhar na seccional em março de 91. E aí eu vim de Toledo para entregar uns expedientes, fui subir as escadas, quando eu desci eu vi aquela coisa linda lá, eu falei, é essa que eu me apaixonei. Mas olha, estamos até hoje. A polícia, você vê, foi importante para você em vários aspectos. Me proporcionou uma mulher e 2 filhas maravilhosas. É verdade, eu sei porque eu conheço. Posso dizer que é mesmo. É verdade, é verdade. Você casou bem, você sabe casar. Muito bem casado, graças a Deus. E ela também. Graças a Deus, Falamos hoje disso ainda. Querido, e aí como é que é essa questão da sua incursão, então, na política? Em 2012, eu estava como chefe da DIG, quando na oportunidade eu tinha apoiado, né, o candidato a vereador e depois se lançou a prefeito. E aí falou, vou me lançar a prefeito, e aí surgiu a ideia de buscar, né, uma oportunidade na política como vereador. Então me lancei candidato a vereador em 2012, só que eu não consegui os votos necessários. Eu lembro. São 10 cadeiras, né? Assim. São poucas ainda, é um tema de discussão. Eu fiquei como 11º mais votado lá em Itanhaém, como Silvinho investigador. Já lancei Silvinho, né, pelo nome, Silvinho, e pela minha profissão de ser investigador. E aí eu tive uma votação expressiva, mas não a ponto de ser eleito. E aí nessa oportunidade o prefeito me chamou para ser o secretário de segurança, trânsito e segurança no município. Aí eu me afastei da polícia durante 3 anos, de 2013 a 2016. Aí fizemos um trabalho lá na questão da segurança pública, começamos ali todo um processo de desenvolvimento e armamento da guarda municipal, né? Na questão do trânsito também, em alguns pontos ali, nos trevos principais, a questão dos semáforos. Quer dizer, então você já foi trabalhar também em função desse convite, também por conta da votação que você obteve. Por conta da votação expressiva, exatamente. Porque para uma primeira tentativa, digamos, e a eleição de vereador, é a eleição mais difícil que há. Mais difícil. 998 votos naquela oportunidade. Que era muita coisa. Que era muita coisa. Naquela época, sim. Então, aí fizemos um trabalho dentro da secretaria, iniciamos o primeiro monitoramento de câmeras na cidade, né, um projeto pioneiro, o projeto de armamento da guarda, inclusive depois que eu saí em 2016, aí o secretário atual, Milton, deu continuidade, e hoje nós temos uma guarda armada na cidade de Itanhaém, isso tudo para auxiliar na questão da segurança pública, que né, sem dúvida nenhuma, meu carro forte aí dentro do meu trabalho no Legislativo. Que você realiza no Legislativo. Mas o que era, por exemplo, essa experiência, porque você teve a experiência tanto no Executivo e agora no Legislativo você tem uma experiência porque também você está no 2º mandato, né? Certo. Na verdade, você está presidente da Câmara, mas vereador, na verdade, é o segundo mandato. O que você acha mais interessante nesse trabalho que você realizou lá no Executivo e as vivências que você tem tido em relação ao Poder Legislativo? Sem dúvida, o Poder Executivo ele te dá uma oportunidade maior no sentido de você desenvolver projetos, né? Porque você vai executar. O nome já diz, executivo. Você vai executar, você vai tirar aquilo do papel, você vai transformar num projeto e você vai trabalhar por aquilo. Foi o que eu fiz com relação ao armamento da guarda, câmara de monitoramento na cidade e outros projetos que nós desenvolvemos ali ao longo desses 3 anos e 3 meses. Mas só que o Legislativo é uma experiência também muito importante, muito boa. Por quê? Porque ali passa tudo, como você sabe, passa tudo ali um lugar pela realmente Câmara de Municipal. Né? O prefeito não consegue trabalhar se não encaminhar as suas demandas para a Câmara Municipal. E aí compete ali os vereadores ali, estar estudando o projeto, e é isso que eu venho implantando no meu 2º mandato. Eu tive um primeiro mandato que é aprendizado, tudo na vida é aprendizado, né, Rutinaldo? Sem dúvida. Tudo é aprendizado. Você aprende, inclusive, com erros. Sem dúvida. Isso é verdade. Erro dos outros, Sim. você vai ali olhando tudo, observando. E também é uma experiência de humildade, porque você não consegue nada sozinho Exatamente. dentro do Legislativo, você precisa de apoio. Sempre você tem que ter o apoio. E essa busca do apoio é também uma forma de você exercitar também uma democracia dentro de você saber como é que você consegue ali buscar aquele apoio junto com o seu par, você mostrar para ele a importância daquele projeto que você está apresentando ou do projeto que foi apresentado, de uma votação favorável ou desfavorável. Então, um projeto de construção. A Câmara Municipal, para mim, ela me trouxe muito, muito conhecimento, enriquecimento. E a presidência mais ainda, né? Porque tem a questão administrativa também, envolvendo isso. Então, mas o trabalho político, eu acho também que essa visão que você tem é em função da sua experiência pessoal, né? Porque, na verdade, essa capacidade também de você construir uma coalizão em torno de algum projeto ou para estabelecer, por exemplo, uma relação harmônica dentro de um ambiente
que é naturalmente de divergência, então você precisa ter alguma habilidade, principalmente com o prazo de presidente da Câmara, porque aguentar vereador não é fácil não, é? Não. Os vereadores são... sabe o que Tô brincando. não, os vereadores ali, você sabe muito bem disso, são pessoas importantíssimas para a cidade, no sentido de desenvolver projetos ali. Você pode ver, nós tivemos uma coisa que foi inédita, que foi inclusive proposto por você lá. Nós fizemos a primeira live dos 10 vereadores para discutir a questão do pedágio. É verdade. Verdade. Existiu oposição nessa situação? Não, a gente tem que... Nós estamos trabalhando o quê? A questão do pedágio, por exemplo, era algo convergente. Você está me entendendo? Então, assim, para mim é muito tranquilo hoje, foi muito tranquilo eu trabalhar com pessoas, primeiro, pessoas inteligentes que são ali. São pessoas que ninguém consegue uma votação expressiva sem mostrar a sua competência. Sim, é verdade. O processo eleitoral é muito difícil. É a eleição mais difícil para vereador. É verdade mesmo. É a mais difícil que existe. Porque você vai concorrer com o seu vizinho, com a sua irmã. Que no seu caso foi. Tá entendendo? Então, quer dizer, você tem que ter um nível de conhecimento que as pessoas possam confiar o voto em você. E aí você tem que trabalhar aquilo também. Você vai conseguir agradar todos? Não, mas você pode ver que a Câmara Municipal, naquele momento, convergiu para todo mundo sentar ali e fazer a primeira live, que para mim acho que foi inédita. Foi inédita. Na Câmara de Itanhaém, mostrando um posicionamento dos 10 vereadores. Foi mesmo. E foi determinante, inclusive, né? Super porque se não houvesse aquela união naquela oportunidade da Câmara, talvez o pedágio já tivesse sido instalado. Sem dúvida. Então, quer dizer, para nós era uma questão muito importante mesmo e a Câmara foi determinante nesse processo. A Câmara foi determinante, ouvindo inclusive o Betinho, mandar um abraço para o Betinho, lá o presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, que também levou também... Beijo para você, Betinho. Levou também a Alvebes para participar, os vereadores de todas as cidades da região metropolitana que se mostraram também empenhados ali, solidários à causa de Itanhaém. Aliás, estiveram lá, você lembra? Exatamente. Foi assim, foi uma coisa impressionante mesmo, né? Importante. Os colegas das câmaras ali de toda a região da Baixada ali, mesmo lá ali no Itariri, Pedro de Toledo, foram todos para lá. Foram solidários, foram solidários, presentes naquele momento, porque era um projeto realmente muito ruim para a cidade de Itanhaém. Ainda é um projeto ruim, enquanto não se mostrar um projeto eficiente ali para sanar o problema ali de Peruíbe até a duplicação, até a BR, nós temos que estar sempre combatendo nesse sentido. E a Câmara esteve presente nesse momento, importante e decisivo. Foi sem dúvida. Então, mas Silvinho, agora, essa questão, assim, por exemplo, de ser vereador de uma forma geral, a gente sabe que já não é fácil, porque, como você disse, o legislativo, muitas vezes, por mais que a gente peça e tenha fundamento de fato a necessidade, não é? Que a gente está apontando, às vezes você não consegue que a população seja atendida, porque a decisão de executar aquilo ou não é sua, não é? Como que é para você isso? Porque às vezes as pessoas pedem, por exemplo, a minha angustia muito, às vezes me pedem alguma coisa que eu não tenho possibilidade de diretamente resolver. Como que é isso para você, por exemplo, já nesse segundo mandato, como você lidava com isso no primeiro e como é para você no segundo, e especialmente agora, pelo fato de você ser presidente da Câmara, porque geralmente as pessoas imaginam que o presidente tem mais possibilidades do que os outros. Isso é muitos momentos de frustração, como você falou, porque as demandas chegam para a gente. Ir para a rua, né, rede social, então muitas demandas. Se você é testemunha disso. E as pessoas não conseguem chegar e falar, pô, mas peraí, vereador, presidente da Câmara não consegue resolver isso? É verdade, já. Porque não depende de você. Depende de você encaminhar a demanda para o executivo. Eu entendo também. Eu procuro explicar para as pessoas, olha, nós estamos em 10 vereadores na cidade de Itanhaém. Cada vereador tem a oportunidade de apresentar até 5 indicações, que é o apontamento de algumas demandas da população, e 2 requerimentos. Então, por semana, nós temos 50 indicações encaminhadas ao executivo. Num mês, nós temos 200. Fora as demandas que o próprio executivo tem. Então, é muita coisa, sem dúvida. Não vai conseguir atender tudo. Só que eu acho que teria que ter pelo menos uma organização no sentido de, olha, esse problema aqui que já é cotidiano, ele vai ser resolvido. Para que essa carga não caísse muito nas costas do vereador. E muitas vezes a população ela não consegue entender, né, essa separação de poderes de competência. Isso que é o principal, né? O vereador ele tem as 3 funções: de legislar, de representar e de fiscalizar.
Então, essa representação de ouvir as demandas da população e encaminhar ao executivo, muitas vezes acaba sendo realmente frustrada pelo fato de você não conseguir dar a devolutiva que você gostaria para aquela solicitação, para aquela população. E as pessoas vão à Câmara, né? Porque você não observa isso, porque voltando um pouco aqui a essa questão ao fato de que, especificamente, quando houve aquela mobilização por conta da defesa de Itanhaém, que ia ter o problema lá do pedágio, você viu que as pessoas aderiram, porque houve uma adesão da população de uma forma muito grande. E depois disso também eu percebi que as pessoas recorrentemente vão à Câmara, não é? Porque elas acreditam, pelo menos a realidade que a gente vive lá, em função das coisas que foram realizadas. Em que medida, que eu acho que seria interessante você também dizer isso, como presidente da Câmara, o trabalho da Câmara como instituição, ele favorece, inclusive, essa credibilidade da população no que se refere ao fato de que a Câmara vai tomar uma providência, a Câmara vai fazer um encaminhamento ou que a Câmara terá a possibilidade política de resolver determinada demanda. Então, isso já ficou bem esclarecido logo no comecinho, quando nós tivemos o problema do pedágio. Então, a população, naquele momento, se viu representada. Ali já começou. Ali foi o embrião ali que foi plantado no sentido assim, ó, nós estamos acompanhando e as coisas não vão ser colocadas aqui de a forceps aqui. E esse trabalho foi sendo realizado pela Câmara Municipal num contexto geral. Então, hoje, você pode ver, existem projetos de lei que chegam no Legislativo que nós pedimos complementação de informação. É verdade. Então isso a população começa a ver, fala, poxa, eles estão olhando, nada passa sem ser visto, olhando, sem ter uma avaliação. Quantas vezes você como vereador, Tinaldo, você não foi lá e falou, olha pessoal, isso, nós pedimos informação, a informação é essa, então nós estamos tranquilos aqui para estar votando aqui de forma positiva. Então a população começa a acompanhar mais a política. Eu acho que a rede social também deu possibilidade das pessoas acompanharem também mais o andamento político da cidade deles. Cobram, eles estão muito mais também exigentes no sentido de cobrar, buscar os seus direitos, mas também conseguir interpretar que do outro lado também os representantes estão, né, aliados a ele e levando e buscando uma melhoria num contexto geral e cobrando quando é necessário. Então, porque eu estou te falando isso, eu te perguntei dessa forma, porque eu observei de fato isso, né? Você vê vários outros fatos que ocorreram lá na cidade, as pessoas iam lá com a convicção de que a Câmara tinha que fazer o encaminhamento. E nenhuma vez deixaram de ser atendidas. Exatamente, todas as vezes. Todas as vezes foram atendidas. Então, essa que é a importância. É você atender as pessoas e o principal, dar uma devolutiva. Muitas vezes você acaba não dando porque a devolutiva não chega até você. Sim. Mas as pessoas têm que saber que essa devolutiva não chegou até você. É verdade. E dentro desse trabalho de presidente da Câmara, o que você reputa assim que seria mais difícil no dia a dia? Seria a parte administrativa, a parte política, ou, por exemplo, as relações com outras instituições, como a da dificuldade que se tem. Aliás, eu ouço muito isso de presidente de Câmara. A dificuldade, às vezes, por conta das questões que envolvem a prestação de contas, às vezes, que é muito específica, né? O que você considera que seria mais complexo aí nesse dia a dia, nesse trabalho de presidente de Câmara? Eu não vejo a parte administrativa como a mais difícil, não. Porque a Câmara ela já tem os seus funcionários que executam um trabalho de longos anos, já sabe como funciona. Nós temos anualmente, né, o acompanhamento do Tribunal de Contas, inclusive minhas contas elas estão sendo bem encaminhadas. Claro, existe algum tipo de apontamento, precisa corrigir isso, corrigir aquilo, mas nada assim de grande relevância, até porque nós fizemos uma administração muito responsável, graças a Deus. Então, essa dificuldade administrativa eu não tenho, não. Nós temos muito aquela dificuldade mais política. Por que eu digo da política? Pelo nosso sistema democrático, nós ingressamos num partido político, defendemos uma bandeira, e aí essa bandeira do majoritário, ela acaba prosperando ou não. Então, quando você é eleito, você dali tem que responder para o seu eleitor. E o outro lado também, o sistema majoritário, tem que entender que o vereador está ali, muitas vezes, para, inclusive, discutir aquilo que está sendo apresentado pelo Poder Executivo. Isso não seria uma afronta.
ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele tem que entender ali, isso não estou falando de TEM, não. Sim, no geral. Isso eu falo da política em geral. Você pode ver que a maioria fala, é a base, né? É a base de um governo, seja em qualquer cidade. Então, eles subentendem que tudo que for encaminhado, ele não necessariamente não teria que ter, a grosso modo, veio, então é importante, sem deixar a Câmara Municipal, os vereadores, realmente analisar no sentido da importância daquilo mesmo. E se ter o prazo para se analisar um projeto, nós não podemos decidir um projeto importante em questão de horas. Não, definitivamente não. A exemplo, nós tivemos uma reunião na última terça-feira, ontem, com os professores da PEB3, que queriam, né, falar sobre o novo plano de carreira ali. Então, o Executivo está trabalhando o projeto há 1 ano e meio, 2 anos. Vai para a Câmara Municipal. Nós não podemos votar a toque de caixa. Sim. Então, esse tipo de trabalho que eu procuro fazer com relação aos vereadores, no sentido da importância de você avaliar e carimbar ali o trabalho que foi feito. Nós não podemos simplesmente aprovar em regime de urgência, toque de caixa, um projeto que vai impactar na vida do servidor público. E de forma definitiva e também nas finanças do município, na saúde financeira do município. Então, esse tipo de situação... E quando você toma uma postura desse, é isso que eu implanto aqui na cidade de Itaém, como acontece. Isso você não é contra governo. Eu sou contra. Não, você é responsável. É responsabilidade. Porque você tem uma responsabilidade pública. E é isso. Então, e muitas vezes as pessoas acabam... Aquele que convive dentro do cenário político não consegue dissociar isso. Acha porque eu venho de um sistema democrático apoiando o governo, que o fato de eu parar ali e para analisar, eu não pertenço mais a um determinado Sim, eu entendi. grupo. É fazer uma avaliação crítica como que se o fato de, por exemplo, você ter sido eleito dentro de um contexto político automaticamente induz que você tem que concordar com tudo. E não é. Não é isso. Na verdade, você tem uma responsabilidade como quem te elegeu. É isso. Fundamentalmente isso. Então, é isso que eu tento implantar dentro da Câmara Municipal. Então, separar isso. Eu acho que quando você apoia alguém para ir para o Executivo, isso, uma vez eleito, não vai credenciar você a tudo que acontece e você dá o seu ok, sem analisar. É isso. Então, acho que é esse trabalho que eu tento desenvolver. É dar, de uma certa forma, uma autonomia para a Câmara Municipal. Que é o que é o pilar. Porque senão se for uma relação... São poderes independentes e harmônicos. Porque se não houver isso, aí qual é a finalidade da Câmara, né? Se ela não for o palco para o debate das questões públicas importantes. Eu acho que esse é o principal papel de um presidente de Câmara Municipal. É ele trazer a harmonia para a Câmara, mas principalmente a independência. E também garantir as prerrogativas dos demais, né? Que eu acho que você trabalhou bem nessa frente. Porque você vê, eu tô falando por mim, porque já no primeiro ano eu estive lá, que você, né, na verdade houve um consenso lá com relação à minha introdução na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Por que isso, Rutinaldo? Porque você dentro da Câmara Municipal, você não existe papel de oposição. Você está ali para exercer o seu mandato que você foi democraticamente eleito pelo povo. E é uma forma de representar da melhor maneira possível. Você é uma pessoa com toda a sua bagagem, você foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Itanhaém. Como que nós vamos desperdiçar um conhecimento desse dentro de uma casa legislativa que carece de um trabalho nessa magnitude? Então, mas essa reflexão que você faz, eu considero razoável, como eu te falei, mas não é comum. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer. Então, mas é isso que eu tô te falando, mas essa visão mesmo de qual é o papel de um presidente, porque você falou assim, olha, na verdade a gente tá num processo de aprendendo, eu concordo com você, mas, por exemplo, o que você construiu nesse período, principalmente em relação a isso, eu digo isso, já falei várias vezes, principalmente no que se refere à garantia de prerrogativas, de exercício da atividade parlamentar. Então, assim, eu acho que foi alguma coisa que, sinceramente, por mais assim que a gente não vê de forma muito comum,
Porque geralmente, mesmo no caso das eleições, geralmente você tem um processo de alinhamento para você conseguir definir a mesa da Câmara, né? No seu caso, eu acho que naquela oportunidade havia um consenso independente de qualquer outra coisa, né? No que se refere à base de que foram eleitos a maioria dos vereadores naquela oportunidade, mas você veio nesse contexto, né? E por outro lado, eu achei que nesse contexto você foi muito hábil nessa maneira de conduzir, no sentido de fazer um papel de presidente, garantindo a todos o exercício pleno da atividade parlamentar. Essa foi minha principal... meu principal pensamento com relação quando eu assumi a presidência. Por isso, talvez, eu acho que no conjunto, a Câmara, eu digo aqui sem a pretensão de qualquer autoelogio, porque estou lá, mas eu acho assim, talvez por conta disso, fundamentalmente, o trabalho também tenha tido mais visibilidade em função da atuação da Câmara, tá em todos os setores ali, porque a Câmara tem uma presença muito grande, né? Sem dúvida. E no conjunto, né? Porque você vê, todo mundo se interessa lá, eu acho bem interessante a maneira como os colegas, de uma forma geral, trabalham as suas respectivas bases, eu acho. Temos desafio ainda? Nós temos nosso último desafio ainda desse ano. Você sabe disso. Temos o último desafio. Do dia 6 aí, nós vamos ter o último desafio aí. Por que isso eu acho importante? Então, mas vamos explicar. Vamos explicar. Que desafio é esse, Silvinho investigador? Nosso desafio agora, na nossa última sessão ordinária, é aprovar um projeto de lei de emenda impositiva para a Câmara Municipal de Itanhaém. Então, agora, o que é a emenda impositiva? Vou pedir até para o Dr. Rutinaldo explicar para vocês aí. Mas ficou difícil. Não, faz favor. Bom, para você entender fácil, a emenda impositiva é uma possibilidade que a legislação, naquelas cidades que possuem isso, garante ao vereador de que uma parcela pequena, que é 1,2, que é o que a Constituição fala do orçamento, seja destinada ao vereador para que ele possa fazer a indicação de onde vai, que tipo de projeto esse dinheiro vai ser investido, não é? Metade disso necessariamente tem que ser para a saúde, mas a outra metade, o vereador pode, de repente, ter uma questão de um posto de saúde, ou mesmo uma questão de um projeto social que ele quer ir lá dar uma ajuda, então tem a possibilidade de definir de forma direta para onde vai o recurso. Então isso é muito importante, não é, Silvinho? Por quê? Porque o vereador pode, até porque ele sabe no dia a dia, está ligado diretamente com as bases, e de repente tem uma questão que é um valor até pequeno ali para aquela comunidade, do orçamento. Mas o valor é até irrisório do ponto de vista do orçamento municipal, mas que para aquela comunidade vai ser uma coisa fundamental, porque vai resolver um problema de muito tempo ou muito grave, né? Ou que vai atender uma demanda social importante. Então isso é que nós estamos lá fazendo isso, tentando lá aprovar. Tentando aprovar na última sessão, e eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. Eu também. Por que eu falo? Eu acho que é importante isso aí. Porque como é que as pessoas veem um vereador? Uma pessoa que fala, pô, mas o vereador vai conseguir. E hoje você não tem mecanismo nenhum para falar, olha, isso daqui pode deixar que eu vou conseguir para você. Porque você depende exclusivamente dos outros órgãos, principalmente do executivo. Sim, é verdade. E hoje nosso sistema federativo, nós temos lá o poder legislativo, o poder executivo. Vamos deixar o judiciário de lado. Nós temos o poder legislativo, nós temos a hierarquia dos poderes. Tem o legislativo federal, estadual e municipal. A hierarquia das leis tem a lei federal, ela embarca todas, nós não podemos fazer nenhuma lei que vai contrariar a lei federal e nem a lei estadual. Então, para a gente, para o legislador municipal, já começa a ficar um funil mais fininho. Dentro da competência no poder, na parte legislativa, ainda tem os projetos de lei de competência exclusiva do executivo. A margem para fazer lei é relativamente pequena. Vai diminuindo. Então, o poder executivo é um poder de execução, ele ainda tem o poder legislativo ainda. E o poder legislativo não tem sequer um pequeno pedaço de executar. O orçamento, é verdade. E essa seria uma possibilidade de você, inclusive, honrar alguns compromissos na questão da saúde. 1,2%, 0,6% vai para a saúde. O dinheiro vai ficar dentro da cidade. Sim. Então, é a oportunidade que o vereador teria de atender um posto de saúde, de atender lá uma associação. Sem dúvida.
Então, isso é importante, isso vai ser um ganho. Isso também não é novidade. Nós temos nossa região, Mongaguá tem a emenda impositiva, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Cubatão tem emenda impositiva. Então, o Itanhaém não está inovando em nada. Se bem que nós estamos gravando aqui agora, mas eu acho que quando for ao ar... Já foi. Já foi votada. Vamos então torcer aí, porque quando for ao ar, já esteja aprovado ali. Então, isso é um trabalho que nós temos que desenvolver junto aos vereadores. Sim. De mostrar a importância. Então, isso é um trabalho de liderança ali que nós temos que estar conversando com o vereador, conversando com as entidades, para mostrar a importância disso. E aí sim, dá um pouco mais de condição do vereador trabalhar. Sem dúvida. E porque isso que eu estou dizendo, eu acho que a questão da emenda impositiva, de você poder destinar de forma específica uma determinada quantia para um determinado projeto ou a benfeitoria num bairro que você entende que tem uma necessidade, eu acho que atende também e principalmente o próprio executivo. Lógico. Por quê? Porque se o vereador está dizendo que tem aquele problema ali, ele resolve, não é? É um problema menos para o executivo. Exatamente, e a população dali vai ficar satisfeita, entendeu? Então, quer dizer, é um projeto que vem porque a liberação de qualquer forma é feita pelo executivo. Isso. Então, quer dizer, se o vereador está apontando que aquele local necessita, quer dizer, quer maior fidedignidade no que se refere à informação quanto à necessidade da população, que não pelo vereador, Perfeito. Que está ali na ponta. É isso aí. Vai estar ali auxiliando ainda o executivo. Muito, porque essas demandas ali, de repente, que tem um problema grande que não se enxerga, porque aparentemente pequenas, vão ser equacionadas. Vai ser liberado o recurso pelo executivo, a obra vai ser executada por eles e vai sanar o problema ali. Quer dizer, só tem benefício. Só tem benefício. E o vereador vai conseguir trabalhar um pouco mais também. Sim. Um pouco mais de resolutividade, coisa que não tem. Resolutividade. Nós somos aquelas pessoas que absorvem as demandas e encaminham as demandas. Então, com isso, eu acho que nós vamos ter um ganho muito grande. A cidade vai ter um ganho enorme nesse sentido. Assim, no geral, né? Cidades que não têm, inclusive, eu acho que deveriam estudar a possibilidade de ter. É isso aí. Porque eu acho, sinceramente, que isso ajuda. Mas também tem outra coisa importante que você também queria falar aqui, que a gente conversou para falar para o povo, que é aquela ideia. Você acha que o número de 10 vereadores lá em Itanhaém é suficiente? Não. Você, como presidente da Câmara, o que você acha? Não. Itanhaém já tem mais de 100 mil habitantes. Então, se você for dividir, são 10 mil pessoas por vereador. E a questão de representatividade. E hoje não tem uma mulher. Isso é verdade. Dentro do legislativo. Então, eu acho que é uma oportunidade. Já precisa. Se você fazer com comparativos, você pega uma cidade de Mongaguá, que é menor, cujo orçamento é menor, tem 13 vereadores. Peruíbe, menor que Itanhaém, 15 vereadores. Então, o que as pessoas têm que entender é que não vai ter um gasto a mais com o aumento de cadeiras na cidade de Itanhaém. Porque o recurso é encaminhado pelo executivo. O que você tem que ter é a habilidade de você trabalhar aquele recurso que vem. Então, mas você sabe que a grande questão é que as pessoas, de uma forma geral, acham que aumentando o número de vereadores, automaticamente você teria um aumento no valor do recurso que teria que ser repassado para a Câmara. E não é isso que acontece, né? Não. E inclusive, está muito, muito abaixo do recurso que é encaminhado, né? E aí, trabalhando, acho que nós temos que trabalhar a população. A população tem que entender a importância do trabalho. E isso que nós estamos fazendo na Câmara, isso está conseguindo passar para as pessoas a importância, a ponto como você mencionou. Hoje acontece algum problema, as pessoas vão à Câmara para buscar, né, um aporte, uma solução. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar agora que, primeiro, não vai onerar, porque o recurso que vai ser encaminhado é o mesmo, o que vai ter que ser um melhor gerenciamento daquele recurso que chega. Então, você vai gerenciar o aumento que seja. Aí é questão de decidir, conversar, mas eu acho que é algo que tem que ser conversado com a população. Porque a população, acho que ela não quer mais aquela coisa de, como a gente fala no popular, goela abaixo. Aumentou, eu acho que tem que ser discutido isso. Eu acho até no que você falou há pouco, essa questão das redes sociais. As redes sociais, de uma forma geral, elas introduziram um outro mecanismo de relação política, né? Porque elas viraram uma grande arena de debate político, né? Isso. É claro que tem gente que às vezes não tem responsabilidade nem nada, fala bobagem pela internet, mas a grande maioria das pessoas tem participado ativamente desse processo. Tem. Né? Então eu acho que essa questão, por isso talvez o grau de exigência,
Né? Porque as pessoas estão acompanhando, estão vendo, né? Você vê, as sessões são transmitidas ao vivo pela internet, né? Eu quando assumi a presidência da Câmara, eu inclusive, eu até tinha postado lá acho que na primeira declaração que eu dei, que eu ia trabalhar a emenda impositiva e o aumento das cadeiras. Só que, infelizmente, o tempo foi passando e acabou... Você não pode, que nem eu falei agora, não posso agora, ao final do meu mandato, apresentar lá só o projeto de aumento de cadeira, que isso é muito ruim, porque as pessoas não iam conseguir entender. Eu acho que isso é um processo de informação. Então, dá até para trabalhar nisso ainda, começar a chamar as pessoas, fazer audiência pública, aquelas pessoas que ainda, de uma certa forma, pensam de forma contrária, mostrar a importância de você estar aumentando a representatividade. Você não vai aumentar o número de vereadores, vai aumentar o número de representantes na cidade tem. Acho que é isso que nós temos que trabalhar. Então, mas eu acho que você acerta nessa questão de estabelecer o diálogo. Porque quando as pessoas compreendem o funcionamento das coisas, desmistifica, né? Sem dúvida. Então, assim, por que querem um aumento do número? Não é, como você falou, não é aumento do número de vereadores, é aumento do grau de representatividade da população. Na cidade, é isso aí. Né? Essa questão mesmo da ausência de uma mulher, eu também concordo com você. Eu acho que tem que haver uma representação feminina. Porque quando você diminui o número de vereadores ali, a régua fica muito alta. O corte fica muito alto também. Então você tem que colocar ali pessoas ali que vão buscar o maior número de votos possíveis ali no processo eleitoral. Então, quando você aumenta o número de cadeiras, você abre possibilidade de outras pessoas também terem essa oportunidade. Que de repente tem boas ideias. Exatamente. E que podem contribuir positivamente para a cidade. Para a cidade tem. Eu acho que essa é uma discussão importantíssima. Eu acho que nós temos que colocar essa discussão na mesa, né? Chamar a comunidade para discutir isso, ouvir, e aí sim a gente tomar um passo importante. Não vai ser para Silvinho, nem para Rutinaldo, para a cidade tem. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que, como você falou, né? Abrindo também ouvir para ver o que as pessoas dizem com relação a isso. Elas acham, por exemplo, que o número é suficiente, por quê? Né? Ou essa representação já é suficiente, por quê? Então, já começa a assumir número par, né? Lá, exatamente. Estamos em número par. Então, eu acho que nós temos que trazer ali um número razoável para a cidade de Itanhaém. Eu falei, uma cidade... Você pega, acho que, se eu não me engano, Petoledo, são 9 vereadores. Itariri são 11. Itariri, 11 vereadores. Ali do lado. Que é do lado, muito menor que Itanhaém. E tem ainda com 10 vereadores. Mas isso, por quê? Porque a população ela tem que ser informada do aspecto positivo. Do aspecto positivo de você ter mais vereadores. Você tem mais vereadores, você tem mais pessoas que vão poder discutir qualquer projeto que esteja na Câmara. É verdade. Então, por exemplo, esse é um caso que você já queria até ter dado andamento agora durante o período, mas também você tem que ter o tempo político das coisas, exatamente, né? Porque as coisas também não acontecem exatamente no tempo que a gente quer, né? E aí mas você no tempo que tem que ser. Assim, não é da cidade de Itanhaém. Isso é qualquer poder executivo. Ele quer, de uma certa forma, ter uma base política dentro do poder legislativo. E se você aumenta o número de vereadores também, você vai ter que aumentar muito mais a base política lá. Sim. Então, os prefeitos, quanto menos vereador, melhor. Sem dúvida. Que é muito mais fácil você... Isso dentro de qualquer você discutir cidade. com 10, digamos... Itaém teve 17. Eu me lembro disso. Itaém teve 17 vereadores, reduziu para 10 vereadores. Então, de repente, 17 é um número elevado, que seria o máximo para a cidade de Itanhaém. Mas acho que tem um meio termo nesse que você pode trabalhar o número. Eu acho também. É como você falou, agora vamos ver o que as pessoas vão dizer. Né? Conversar, como também a gente falou lá na Câmara, com os presidentes de partido, com as diversas legendas partidárias, né? Não só as representadas ali na Câmara, mas todas que quiserem participar ativamente desse debate. Abrir uma mesa de debate. Eu acho que é audiências bem importante. Públicas. Tá? E ao final, até porque quando tem uma audição no final, fala, mas foi bem discutido. Discutiu com a sociedade civil, discutiu com os presidentes dos partidos, com associações, né? Eu acho que, sendo bem conversado, eu acho que a gente consegue progredir nesse sentido. E a cidade que vai ganhar. Sem dúvida. Ô Silvinho, agora também outra coisa que eu queria conversar com você, que as pessoas têm perguntado muito na rua sobre a questão
da legislação de atualização, aliás, do projeto de lei de atualização da legislação urbana, vamos colocar de maneira ampla, né? E você já algumas vezes já falou, inclusive no próprio plenário da Câmara, que isso, chegando lá, vai haver uma discussão e que, naturalmente, isso dependeria de um diálogo mais aprofundado com a sociedade de uma forma geral. Qual é a sua expectativa em relação a esse projeto? O que você imagina que vai acontecer, não só em relação ao projeto, mas a partir dele, qual é a expectativa? O que você espera? O que você imagina que aconteça? É muito difícil falar em expectativa quando você não conhece, né? Então, nós não tivemos ainda a oportunidade de conhecer no todo o projeto. Nós tivemos 2 reuniões. Nós tivemos, aliás, uma reunião, né? E depois tivemos a audiência pública. Algo em torno de 3 horas, 4 horas cada reunião aí. Mas o projeto mesmo físico não chegou ainda na Câmara Municipal. A Prefeitura vem trabalhando nisso há 2 anos, vai fazer 2 anos. Sim. Começou em 2021, né? Pediu a prorrogação de prazo, inclusive o prazo está vencido, mas e o projeto está para ser encaminhado, está em vias de ser encaminhado. Quando a gente fala nessa legislação, a gente vai muito direcionado na questão da verticalização, né? Vem na cabeça, né? A verticalização. É a primeira coisa. Que a verticalização. Todo mundo fala, vai ter prédio, não vai ter Exatamente. Prédio. E aí... na beira da praia, isso. Como é que vai ser? Aí as pessoas falam assim, pô, mas como é que tá? Como teve aquela discussão, mas vai ter prédio, e aí vai tirar a ventilação, teve estudo para isso, não teve estudo para isso? E é aí que a Câmara vai ter que agora chegar ao projeto, primeiro conhecer do projeto, não tem condições de colocar um projeto nesse em regime de urgência, não existe a possibilidade. Um projeto dessa envergadura, você ir lá e colocar em regime de urgência, não tem condições, até porque está 2 anos para ser elaborado e você não pode agora aí, em uma semana, você aprovar um projeto dessa magnitude. Então, ouvir os profissionais da área, importante, e claro, vai existir, de um lado, vai existir alguém que vai sair um pouco insatisfeito. O que nós não podemos é que a maioria saia insatisfeita. Nós temos que pensar o que vai ser de TEM. Nós queremos pessoas que vai colocar prédio de ponta a ponta. Nós queremos pessoas que não coloquem prédio em lugar nenhum. Então nós temos que achar um meio termo nesse sentido que TEM consiga avançar. Eu também entendo, Rutinaldo, mas é um pensamento meu. E TEM, ela tem que avançar de alguma forma. Porque senão nós vamos estar ali com um recurso que entra mantendo o nosso dia a dia. Nós temos que buscar alternativas de algum jeito, que se não for com prédio, tem que ser de alguma outra forma. Porque hoje nós estamos ali vivendo as duras penas com aquilo que entra. Um orçamento dentro de um trabalho de uma cidade, acho que da maior cidade em extensão da região. Tá? Com os serviços que estão a todo vapor. Você vê aí questão de urbanização ali. Toda vez ruas que precisam ser arrumadas, manutenção, a questão da saúde pública, nós temos uma UPA, então tem que buscar uma forma de oxigenar. Nós estamos vendo crescimento em outras cidades, e aí nós temos que colocar isso no papel. Então, mas você acha, porque, assim, eu tenho uma visão, e eu até expus isso em parte dessa visão na audiência pública. A questão orçamentária, para mim, embora, claro, nós tenhamos um orçamento reduzido no que se refere à necessidade que temos de atendimento da população nas suas diversas necessidades de serviço público, mas assim, eu acho que primeiro, não sei se prédio, como eu coloquei lá, se significaria necessariamente um ganho do ponto de vista, né, econômico para a cidade, porque às vezes dependendo, como eu tenho sustentado reiteradamente, a questão da padronagem, como que isso vai impactar, e a gente precisa saber, quer dizer, como é que seria isso, quer dizer, simplesmente você falar de que vai ter IPTU e fazer uma projeção assim, porque depois você tem lá determinadas áreas que são ocupadas, mas grande parte da cidade não é, então quer dizer, essa é uma questão para ser vista. E também eu acho que o fato de você ter, de repente,
gente, muito mais recurso que eu acho que tem que ter, eu concordo com você integralmente sobre essa necessidade de nós avançarmos no que se refere ao aumento da nossa receita, né, do nosso recurso, do nosso orçamento, mas eu acho que a questão da gestão desse orçamento é determinante, porque você pode arrecadar o que for, você pode ter o dinheiro que for, se você gastar mal, você não vai atender, então o que é prioridade e o que não é? Será que o dinheiro vai ser bem gerido nesse sentido? De que maneira? Quer dizer, nós vamos empregar como? Porque eu acho que o desenho do emprego desse dinheiro é que vai determinar a qualidade do que nós vamos ter em matéria de serviço público. Então eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas eu concordo integralmente com você no que se refere a essa questão de que algo tem que ser feito. Tem que se fazer alguma coisa. E essa legislação precisa ser modificada. Por isso que eu acho que quando nós recepcionarmos ali o projeto, nós temos que buscar também técnicos no sentido de quais são os impactos positivos, negativos, porque por mais que vai vir, vamos colocar que vai vir, vou colocar prédio lá, vai vir recurso para a cidade de Itanhaém, em vez de um IPTU vão ser 60 IPTUs ali, isso vai aumentar e tal. Só que você vai ter um gasto também. Claro. Você vai ter impacto na questão mobilidade, você vai ter um impacto também na questão de esgoto, vai ter impacto na questão da saúde pública, no atendimento, o maior consumo de água. Então, é isso que nós temos que buscar. Esse tipo de informação que a gente espera que venha dentro do projeto. Se não tiver nada dentro do projeto, nós vamos ter que buscar esse tipo de informação para tomar uma decisão nesse sentido. Vendo, a grosso modo, as outras cidades, você pega Praia Grande hoje, já virou ali um arranha-céu também ali, uma mini Santos já, a Praia Grande já virou já. Você vê Mongaguá também está nesse sentido, nesse pé. Então nós temos que buscar também na vizinhança qual que foi essa receptividade e o que de retorno positivo teve. Eu acho que isso vai ser o nosso papel também. Então, mas na Praia Grande, vamos pegar o caso da Praia Grande. Ali não foi só a questão, no meu entendimento, da construção ou da construção civil. Na verdade, houve um trabalho administrativo também a ponto de para que houvesse dentro aí da perspectiva ali do investidor, um olhar sobre um município que tinha uma administração que, de uma forma geral, viabilizava o investimento. Isso. Então é um conjunto de coisas. Mas, né? Mas será que, de repente, esse tipo de investimento não gerou também uma possibilidade de um ganho maior para a cidade? Não, sem isso dúvida. Que eu penso, entendeu? Na hora de tomar uma decisão no sentido do voto ali, de mostrar e defender alguma coisa pro positivo ou não, da aceitação ou não do projeto. Eu acho que é isso que eu tenho que trabalhar, mas eu acho que sim, eu entendi o que você falou. Eu entendi, eu acho que é bem isso aí. A gente tem que ser coerente com relação a isso, porque também do jeito que tá, assim, a gente precisa deixar estagnado, não dá. Eu acho que a gente tem que atualizar a legislação, que já está desatualizada, isso é um fato, né? O trabalho que tem sido feito é um trabalho de fôlego, porque a gente sabe que não é fácil fazer um trabalho dessa magnitude, mas a nossa responsabilidade nesse contexto é muito grande, porque aquilo que for decidido agora vai impactar de forma definitiva a cidade para gerações futuras. Vai derrubar o prédio, não tem como mais. Exatamente. Já construiu. Né? Essa é a minha preocupação. Quer dizer, de todos os colegas lá. Hoje estão sendo construídos, né, de forma modesta alguns prédios. Eu acho que nós temos que observar na legislação, impedir algum tipo de irregularidade que vai surgir e impactar na questão ambiental, na questão de mobilidade. Eu acho que isso nós temos que estar atento também, dentro desse projeto todo aí. Porque hoje já é uma realidade uma construção de alguns prédios na cidade de Itanhaém. Sim. Dentro da legislação existente. Como você falou, uma legislação antiga. Então, muitas vezes, construído numa legislação que hoje não atende mais. É verdade. Então, uma forma de corrigir também. Sem dúvida. Então, não é? Até porque e também tem a questão, quer dizer, ambiental, que é uma preocupação grande, embora nós tenhamos uma área 84,2% do município que está preservada. Eu sou muito honesto aqui naquilo que eu falo. Eu acho que nós temos que pensar na questão ambiental em tudo. Você também não pode também, assim, tá? Não estou falando que eu não estou adiantando nada aqui meu não. Mas você também deixar de fazer alguma coisa que vai ser bem para a cidade, enquanto a partir das pessoas invadem do outro lado, ninguém toma providência. É verdade. E desmata lá uma quantidade de área lá e constrói terrenos para negociação, para vender e tal, e você não toma providência nesse sentido. Então é isso que nós temos também que estar verificando. Você não pode também impedir um progresso de um lado, vamos colocar um progresso benéfico, vamos colocar dessa forma, e por outro lado você não consegue... Então, mas você não acha, assim, eu entendi o que você falou. Você tá me entendendo? Eu tô de acordo, assim, eu acho que você fala... Em gênero, não em grau, né? Então, mas eu tô de acordo. Eu acho, essa preocupação, que eu acho que é o que eu sinto também dos nossos colegas lá, é uma preocupação legítima. É que o meu pensamento em relação a isso, eu não dissocio
a preservação ambiental do progresso, porque para mim o progresso está na junto. Preservação ambiental. Eu acho que são convergentes, aí que tá. Porque eu acho que você tem que fazer o quê? Na minha opinião, minha opinião sobre isso. Aqui nós estamos conversando, pensando diferente aí. Mas, porque assim, se a gente não conciliar a questão social, a questão econômica e ambiental, então assim, como que vai haver o desenvolvimento amplamente considerado? Porque eu acho que o desenvolvimento ele tem que ter uma dimensão econômica, social e, nesse caso, ambiental. Mas da questão ambiental... E você propõe a política, que é então, essa questão da representação. Mas você pega, por exemplo, ambiental, nós temos que estar preocupados o quê na questão ambiental? Vamos colocar aí... É o conjunto, Vamos colocar na questão de verticalização, prédios, vamos colocar. O que eu acho que tem que pensar na questão ambiental aí? Questão de esgoto... Sem dúvida. É isso. Porque eu não estou falando de desmatamento não, porque onde teoricamente vão ser construídos já são áreas construídas. É verdade. Era construída, ninguém vai desmatar mais nada ali para construir um prédio, ainda mais na beira da praia. Já foi construído, vai fazer ali, a pessoa vai investir ali, comprar 2, 3 áreas, terrenos ali, derrubar e construir um prédio. Então não vai ter a questão ambiental no sentido do desmatamento. A preocupação do meio ambiente é a questão principalmente a questão dos resíduos. Aonde vão ser, a rede vai suportar, é isso que nós temos que estar pensando. Preocupação número 1. É a principal, porque a questão do desmatamento ali não existe. Quer dizer, ali naquela faixa que estão pretendendo. Porque a maioria dos investidores eles vão querer o filé, que é a hora da praia. A maioria vai querer o filézão ali. O que é o filé? O filé na hora da praia. Aí você vai pra uma cidade... Faixa litorânea. Você vai pra uma cidade e fala, olha que faixa bonita, olha que prédio bonito e tal. Você chega na cidade e fala assim, nossa, caramba, que gostoso a cidade tem, mas como a cidade tem vai se manter daquele nível com a exigência hoje que as pessoas têm, até através da rede social, de uma cobrança com relação à manutenção, com relação a uma prestação de serviço de saúde, de transporte, de segurança. Então a cidade ela tem que se organizar. Se não for através da verticalização, da usucapião de solo, então tem que se organizar de outra forma. Tá, então, mas eu acho que você anda bem nesse sentido. Eu penso também assim, eu acho que a gente tem que ter essa cautela, porque é realmente uma responsabilidade muito grande, né? E também todos estão de acordo quanto à necessidade de que haja uma alteração substancial em relação ao que nós temos hoje de legislação urbana lá. Então, assim, não tem muito como, antiga, né? Precisa, não há outra possibilidade. Mas, assim... 7.5, não é isso? 7.3, se não me falha a memória. 3.75. 7.3, se não me falha a memória. 49 anos, né? É muito tempo. Era 44, se não me falha a memória. Não a legislação em si, mas 44 anos. Que eu tinha feito a conta. Muito tempo, né? Tem quase a minha idade. Aliás, quantos anos você conta pro povo aqui? O povo ficar... 51. Entrei na polícia com 19, vou fazer 32, 51 anos. Já. Que beleza, hein? O tempo tá passando mais rápido pra mim. Mas você tá bem, já te falaram isso? Não, já a gente procura, né? Você procura? Procuro tá bem. Mas tem gente que procura e não acha. Onde você achou? Não consigo pagar pra sofrer, não faço academia. É mesmo? É sério? E esse metabolismo que você tem? Você já botou pra estudar? Eu não paro também. Saio do plantão 12 horas à noite e vou pra câmara. Aí não para. A cabeça sempre trabalhando, o corpo também. Então, mas quantos anos você trabalha à noite? À noite eu estou no plantão, que eu saí da chefia da delegacia em 2012. Em 2013 eu fiquei 3 anos afastado, desde 2016. Metade do ano de 2016 até agora eu tô no plantão. Então eu fico bastante 6 anos já. Trabalhando final de semana de dia e durante semana à noite. Durante semana à noite. Não é final fácil. De semana de dia e de noite, né? Tanto faz, cair no plantão. E durante semana à noite. Mas é difícil, né? Uma noite perdida para recuperar. Quando você começa a recuperar, já tem outra noite para você trabalhar. É, porque é um desgaste, né? Desgaste. Físico é muito grande. Então, mas você não faz exercício, nem faz nada. Não gosto. Não gosto de pagar para sofrer. Paguei um mês de academia, fui 3 vezes. É mesmo? Eu não sabia, eu jurava que você fazia exercício. Sério mesmo? Não gosto. Eu também sou ideologicamente sedentário. Não gosto. Eu sei que eu preciso, mas eu não gosto. É. Eu sei que eu preciso, mas não gosto. Aí tá bom. Você sabe que nós estamos prestando aqui um desserviço à população. O pessoal vai fazer academia, que é importante. Que fazer. Não sigam o nosso exemplo. Não façam isso, não. Mas, Silvio, outra coisa. Nesse trabalho aí que você realiza
já há algum tempo aí na atividade política, né? O que você achou mais legal e o que você considera mais difícil nessa relação do dia, não agora como presidente, porque eu te perguntei anteriormente como presidente qual era a dificuldade, mas na política de uma forma geral, o que tem de mais interessante, mais legal, mais valioso para você nessa experiência e a maior dificuldade que você encontrou durante esse período? Eu acho que o mais legal é você participar ativamente da vida da sua cidade. Porque o vereador participa de tudo. É verdade. Tá de tudo. Por mais que quem executa é o Poder Executivo, através do prefeito, as suas secretarias, mas todo o projeto tem que passar pela Câmara. O recurso que entra passa pela Câmara. Então o vereador ele é responsável por qualquer obra que acontece na cidade. Então essa participação política na cidade é importante. Você conseguir ali pegar um projeto de lei, estudar aquele projeto de lei, o que vai impactar dentro de uma cidade. Só que isso é um conhecimento que você vai adquirindo no dia a dia. Você chega totalmente cru. É verdade. Né? E você vai, como eu falei, você vai aprendendo, inclusive com os seus próprios erros, os erros do outro. Muitas vezes, poxa vida, mas daquele projeto ali eu não consegui examinar a contento, e agora, caramba, mas... Então você começa a se avaliar também com relação ao seu trabalho. Mas acho que o mais importante, você participar da vida política e das principais decisões da sua cidade. E principalmente no seu caso lá, que você nasceu em Itanhaém, né? Você é nascido lá. Nascido e criado. 1º de julho de 71. Então, que bacana. Que bacana, né? Porque, assim, é bem interessante. Filho da dona Sueli, merendeira de escola, do seu Puga, falecido Puga, pedreiro da cidade. Quer dizer, sempre quantos irmãos você tem? Nós somos em 5. Eu sou do meio. Eu tenho o Sérgio de 56, a Sônia 55, eu 51, o Alex tem 46 e o Fábio tem 31. Olha só. Nós somos em 5 irmãos. Que bacana. E também tem pois é, né? A sua família é grande. É tão legal, assim, cara, assim, as pessoas muitas vezes, você sabe... E vocês se parecem fisicamente, né, também. A minha irmã foi candidata a vereadora na mesma eleição que eu fui eleito. E as pessoas falam, pô, mas agora sua irmã, candidata, não sei o quê. Falei, gente, ela tem a forma de pensar dela e o direito dela. E pensa diferente de você. E totalmente diferente de mim. Mas assim, e eu a respeito por isso. Sim. E em momento algum, nós tivemos qualquer discussão com relação a isso. Pelo contrário, o respeito ainda até aumentou por conseguir aceitar a diversidade, né? Os dois. Claro, né? Familiarmente ficou ali e falou: olha, vai 2 para você, Sônia, e 2 pro Silvio ali. Outro falou assim: ó, não adianta não que eu não voto em você, não, vou votar no Silvio. Então, assim, isso é questão de opinião da família, mas assim, o respeito dentro da família. Porque eu acho que você não pode ultrapassar isso. Até as pessoas que concorrem comigo, eles não são meus inimigos, eles são, naquele momento, meus adversários políticos, no máximo. Sim. Circunstancial, porque o debate é de ideias. Sabe por quê, Rinaldo? Porque atrás dessa pessoa não adianta você, para você querer alguma coisa, você ter que diminuir as outras. É verdade, também acho isso. Porque, assim, eu acho que nós temos tanto conteúdo para passar que você não precisaria diminuir ninguém, não, para você chegar onde você tá. Mostra quem você é, pô. Eu acho também. Até porque eu acho que digamos assim, o defeito, por assim dizer, do outro, seja ele de que natureza for, não é a sua virtude. Exatamente. A sua virtude é o que você tem no seu espírito. Então, muitas vezes você vê um pleito tão desgastante que as pessoas elas perdem a noção do seu limite e atingem uma outra pessoa sem reconhecer que atrás dessa pessoa existe uma família, existe uma esposa, um esposo, filhos, que vão se importar com aquilo que estão sendo dito. Que tem uma dimensão, né? Porque a política não é para atacar, é para construir. Para construir, exatamente. Essa é a finalidade. Então eu não perco tempo com isso. Isso a minha Mas irmã... isso é uma questão negativa na política, você não acha? É muito negativo. Sabe o que acontece? Essa é a parte ruim, não é? Sabe o que acontece? As pessoas falam o seguinte: não, eu quero entrar na política porque eu quero fazer diferente. Porque eu quero entrar aqui porque fulano não faz nada. Eu falo, pô, você quer fazer diferente, mas usando o mesmo artifício? Sim. Você vem falar mal dos outros para você sobressair? Então você não está fazendo diferente, você está fazendo igual. Igual uma velha política. Eu acho que se você tem um projeto, você se apresenta. Apresenta o projeto. E não só isso, eu acho que você pode criticar, mas dentro daquilo que é o ambiente para crítica, dentro de alguma coisa que seja razoável, com argumentos sólidos. É isso aí.
Porque se você tiver argumento consistente quanto ao fato de que aquele projeto político é equivocado, então você pode, inclusive, demover aquela pessoa quanto àquele projeto. É isso aí. Que aí eu acho que é uma contribuição valiosa. Então, acho que nesse momento, as pessoas elas se perdem um pouco no sentido de poder pelo poder. Então, eu acho que esse é um aspecto negativo, você não acha? Muito na negativo, política? Muito negativo. Para mim é muito negativo. Então, as pessoas elas têm que evoluir nesse sentido. Aí sim vai fazer uma política diferente. Porque de outra forma também vai deixar o quê? Vai ser igual. É. Vai ser igual. Né? Então eu acho que... Mas é gostosa, a vida política é muito gostosa. Ela é muito prazerosa. E a que você falou, o ponto negativo, né? Ponto negativo quando você se frustra, quando você não consegue atingir aquele objetivo. Não seu, mas da pessoa. E às vezes assim, e fica meio que incompreendido. Porque às vezes a pessoa também não consegue compreender quais são os limites que você porque ela tem deposita em você aquela confiança. Sem dúvida. E ela fala, pô, não é possível que eu falei com o vereador Silvinho, falei com o vereador Dinaldo e não resolveu o problema. Sem o conhecimento de que quem resolve realmente não é você. Não é por falta de esforço, mas é por falta de competência mesmo, no sentido de prestação do serviço, né? Não de competência pessoal. Então, essa é a que mais frustra. É você ver que muitas vezes as coisas que você planeja, ou que você leva, não são atingidas, não são atendidas. É verdade. Essa é mais a parte mais... É que você fica meio frustrado mesmo, muitas vezes angustiado. Né? Principalmente as questões de saúde, é que me angustiam mais. Isso é muito ruim. Hoje você pega lá o sistema de saúde, né? Quantas vezes nós fizemos reuniões lá com o Departamento de Saúde do Governo do Estado. E os requerimentos, inúmeros. Requerimentos ali. E você mesmo na questão da segurança pública, eu também quero te perguntar, mas conclui esse pensamento, querido. Então você pega hoje a saúde, as pessoas quando elas entram numa unidade de pronto atendimento da UPA, que é o atendimento do município. Abriu porta lá, entrou, verificou, estabilizou a pessoa, é uma gravidade acima. Não é mais competência do município, é do Estado. E aí você vai entrar numa vaga de sistema CROSS, Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde, que já é do órgão do Estado. Que o nosso sistema da cidade tem, você sabe muito bem, é gerenciado por São Paulo. É verdade. Aí as pessoas te ligam e falam, vereador, eu tô com um parente meu ali na unidade da UPA da cidade e eu preciso tirar de lá e tal. E aí você se sente naquela impotência. Por quê? Porque já saiu da sua competência, da sua condição, que caiu para um outro, que não tem nenhum tipo de controle. Isso nós estamos falando em regime de urgência. Caiu na UPA, regime de urgência, que precisa ali, e aí tem... E aquelas pessoas que necessitam fazer uma cirurgia eletiva? Pois é, que são muitas. Que estão na fila aguardando. E que fila é essa? Pois é, a fila... Qual que é a transparência disso? Pois é. Porque você não sabe como é que anda. Falamos. A pessoa não tem um retorno, olha, você vai ser atendida, você está no número 1000, vai demorar 6 meses. Você vai ser o número 2, vai ser no dia seguinte. Você não tem esse tipo de informação. E aí você se sente impotente. Porque as pessoas, elas veem em você a possibilidade de ser atendidas. Fora o grau, né? De isso que eu tô falando, do desespero das pessoas, às vezes, dependendo da gravidade. Exatamente. Isso realmente é muito difícil, eu acho. Aí nós vamos atacar outra coisa também. Aí você pega lá, as questões de... A pessoa vai num posto de saúde ou vai numa unidade de pronto atendimento. O médico vai lá e fala, olha, examinou, falou, eu preciso de um exame aqui, você vai fazer um exame. Esse exame, ele é feito nos AMES. Nós temos AMES na cidade de Santos, São Vicente, nós falamos nossa região, Santos, São Vicente e Praia Grande. Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, não tem AME. Todas as pessoas precisam ter que ir para Praia Grande. Muitas vezes as pessoas não têm recurso nem para andar dentro da cidade, quem dera ir para uma Praia Grande fazer um exame. É verdade. E aí, deixa de ir. Não desmarca a consulta lá. Nós temos, salvo engano, a informação que veio do DRS4, que cuida da saúde da região, 1/4 de evasão ali das consultas. A pessoa simplesmente não vai. Claro que não vai. Não consegue ir. Então nós temos que começar a pensar agora no sentido de levar o atendimento mais próximo às pessoas. E também outra coisa também, aí você vai parar num outro problema, conversando também com um médico lá. Você também não adianta montar só um AME, você tem que ser um AME resolutivo. Por que é o AME resolutivo para as pessoas entenderem? Porque não adianta você, o cara vai no AME. Saiu dali, o médico pediu ali um exame, ele saiu da cidade de Itanhaém e foi para um AME. Ou vamos colocar que tem um AME na cidade de Itanhaém. Trabalhamos muito e conseguimos ali, através do nosso trabalho, que o governo do estado implantasse um AME na cidade de Itanhaém. Ele vai fazer os exames ali. Para onde que ele vai? Ele vai para a fila de novo. Aí ele precisa de uma cirurgia. Para onde que ele vai? Vai para a fila de novo.
E que fila é essa que não anda? Então tem que detectar o problema, porque se só você detectar que ali existe a necessidade de você fazer uma cirurgia, por exemplo, ele vai cair naquele funil de novo ali das cirurgias. Então tem que ser o resolutivo, porque já sai daqui e já vai aqui para fazer a cirurgia. Que é o que precisa, dependendo, inclusive, da gravidade da situação, né? Vai aumentar a fila. E não se resolve nada. Sem dúvida. Então é um tema, saúde pública é um dos temas hoje que eu vejo que são os principais nas cidades, questão regional. Saúde pública, segurança pública e, no caso da cidade de Itanhaém, a questão da zeladoria. Sem dúvida. Mas e com relação a essa questão da segurança? Porque nós tivemos algumas reuniões também, né? E essa questão que o município, até a guarda municipal, tem assumido, no meu entendimento, algumas funções que a rigor nem seriam dela, em função da escassez que nós estamos tendo, assim, estou falando das nossas cidades, com relação ao contingente da polícia militar. Isso. Né? Que inclusive isso já foi levado, né? O que você pensa com relação a isso? Eu estou numa expectativa muito grande com essa troca do governo agora do estado de São Paulo, que as coisas comecem a melhorar. Por quê? Como você bem falou ali, hoje a Guarda Municipal ela vem executando, a meu ponto, um trabalho muito importante para a cidade de Itanhaém, em que pese a Constituição não contemplar no seu artigo lá a Guarda como uma das forças policiais, isso dando esse poder dentro do 144 da Constituição, a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Guarda Municipal hoje vem exercendo um brilhante serviço. Também tem a lei lá 13.022, né, uma lei federal, que institui aí a guarda com poder de polícia. Mas teve a decisão aí do ministro do STJ, né, debatendo isso, com relação a isso. Eu acho uma questão tão simples de se resolver. É só interesse político. É só pegar lá o Congresso lá e fazer uma emenda à Constituição. É trabalhar em cima disso. Porque hoje a Guarda exerce pela ausência do órgão do Estado. Hoje você pega Itanhaém, eu não tenho medo de falar que hoje o contingente da Polícia Militar ele é inferior do que há 20 anos atrás. Em número de habitantes, inclusive. E aí você pega, nós fizemos reuniões já na Secretaria de Segurança Pública. Eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o secretário de Segurança Pública e aí falou, olha, mas a dificuldade de toda a cidade, o aumento do efetivo, mas nós não estamos falando de qualquer cidade. Se você pegar, todo ano você sabe que sai uma pesquisa de um instituto que falando que Itanhaém é a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Isso já está desde 2017. Nós estamos do ranking primeiro e segundo colocado, primeiro e segundo, do mais violento. Eu questiono a metodologia do Instituto. Por que eu questiono a metodologia? Porque eles colocam o número de crimes ao número de habitantes. Eles não levam em consideração, primeiro, a população flutuante. E é inegável que o aumento da população em período de férias ou final de semana, você eleva o número de crimes. Eles não contam esse número. Você pega, por exemplo, uma vítima de um crime de latrocínio, por ser um turista, o crime dele foi computado, mas a vinda dele não foi computada. Então isso dá diferença no fechamento da estatística deles. Você pega, por exemplo, eles colocam como crime violento o estupro. Não que estupro não seja um crime violento. Não que estupro, mas assim, como é que você previne um crime de estupro, sendo que 80% dos crimes de estupro é estupro de vulnerável, que acontece dentro da própria casa da vítima? Ou do vizinho, o crime é cometido pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo amigo, pelo vizinho. Então, como é que você coíbe? Como é que a polícia consegue coibir esse tipo? Ele só entra para a estatística. Você só vai conseguir dar uma definição do aumento ou diminuição depois que o crime acontece. E isso é computado dentro do sistema de avaliação desse instituto. 2017, quando o Itanhaém foi a mais violenta, 2017, 2018... Segundo o Instituto. Segundo o Instituto, Itanhaém teve um número de homicídios, que você dividindo pela população, sem colocar flutuante, daria um homicídio a cada 4.500 habitantes. Naquele mesmo ano, a cidade de Barra do Turvo teve 5 homicídios. Para dentro de uma população de 7 mil e poucos habitantes que tinha no período, daria um homicídio a cada 1.500 habitantes. Então, estatisticamente, Barra do Turvo, naquele ano, foi mais violento que Itanhaém. Só que Barra do Turvo não entrou na estatística, por quê? Porque o critério de avaliação, cidades acima de 50 mil habitantes. Isso significa que está falando para mim que cidade que é menos de 50 mil habitantes não é violenta.
Então, mas eu entendo, Silvinho, só que eu acho que há 2 aspectos aí que eu acho que é importante considerar. O primeiro com relação à questão das funções da guarda, que embora eu concorde com você que se houvesse interesse em resolver essa questão de maneira definitiva, isso poderia É ser que você é resolvido. legalista, você é professor de direito administrativo e constitucional. Então, mas eu acho assim, por que que eu tô te falando isso? Porque às vezes eu acho também que o município, ele assume muita responsabilidade e não tem orçamento sequer para isso, porque qual é a minha preocupação Concordo com você. dentro dessa experiência que eu tenho a felicidade de ter em função da generosidade da população que tem aí. Mas o que que eu acho? Muita coisa tem sido transferida do estado para o Isso, município e o orçamento não muda e o repasse não muda, quer dizer, então a gente vai assumindo coisa e aí você não tem como atender. Se, por exatamente. exemplo, a gente tiver cada cidade tiver que fazer um contingente para fazer a sua própria segurança pública dentro disso, como que vai ser feito? Não, Porque concordo assim, com você. será que vai ter recurso? Quantas cidades têm a possibilidade de montar uma guarda municipal armada com treinamento suficiente? Quer dizer, criar toda uma estrutura para viabilizar esse enfrentamento ou esse policiamento ostensivo que a rigor não seria constitucionalmente função dela. Eu concordo com você, por isso que eu acho que o nosso papel nós estamos fazendo, de ir É, lá na Secretaria de Segurança Pública, vai ter que cobrar dos entes, cobrar. mandar documentação, e é o papel também que o Executivo tem que fazer. Porque por mais comando, por mais boa vontade que se tenha Isso. com relação às estruturas policiais, e a gente sabe que É. tem, né? Tem que Você bater na mesa lá e não, falar, você olha, precisamos... você é prova de que Você há pega uma hoje... polícia no geral, que há uma preocupação quanto a isso. Mas assim, a ausência de estrutura, muitas vezes ela inviabiliza o trabalho. O Estado ele vem, a cada ano, ele vem passando as suas responsabilidades para Então, o ente de menor poder, é. Então, que é o município. então é isso. Então, com relação à segurança pública, esse é o primeiro aspecto que eu considero. E o segundo, que eu também acho relevante, é que, ainda que nós admitamos, e eu estou aqui utilizando isso para ir ao encontro do que você falou, que a metodologia empregada seja uma metodologia cientificamente equivocada, fato é que nós temos uma realidade que precisa ser melhorada do ponto de vista da segurança pública. É isso que você falou agora. Então, assim, por mais que a metodologia não seja a correta, no meu ponto de vista, o Estado, essa hora, tinha que falar assim, peraí, Então, é mas isso aí. nós estamos desde 2017 apontando dessa forma, mas o que o Estado fez em 2017 para cá? Nada? Só transferiu responsabilidade. Hoje você pega os prédios lá que as delegacias são ocupadas, é pago com dinheiro do município. São imóveis alugados pelo município, Então, que o Estado vem abrindo mão. Hoje você pega o Corpo de Bombeiros, que exerce um serviço importante na cidade de Itanhaém, hoje, nós aprovamos uma lei lá, inclusive, passando ali para 20, 30 anos aquele prédio ali para eles administrarem. E também uma contribuição para E ser mais uma contribuição voluntária, né? Para ser para empregada. auxiliar. Então, quer dizer, o Estado ele vem tirando as suas responsabilidades, que tem o maior poder, o Estado de São Paulo é o Estado que mais arrecada no país, ele vem tirando a sua responsabilidade e passando para os municípios. E hoje, uma cidade que tem ali que pegar o seu orçamento enxuto e dar conta desse tipo de situação. Então, eu acho que é hora de se trabalhar dentro do governo do Estado e falar, olha, peraí, pô... E cobrar todo mundo, que foi o que você falou. Eu acho que todo mundo tem o dever de fazer essa cobrança. Então, cobrar para falar, peraí, pô, nós temos o efetivo de Itanhaém, não pode estar menor, não tem que deixou de acompanhar o crescimento populacional. Sem dúvida. Então, isso não pode acontecer. A cidade, por mais que a segurança pública também não é só a segurança pública. Nós temos questões sociais que caem na segurança pública. Sem dúvida. Nós temos questões de saúde que desembocam na segurança pública. A exemplo, hoje nós temos a questão social, o morador de rua, que muitas vezes vai desembocar na questão da segurança pública, que ali aquele morador de rua está ali naquele estado de vulnerabilidade, e aí passa alguém lá, põe um fogo, segurança pública. Nós temos a questão da saúde pública, a pessoa que muitas vezes pratica o crime de furto. Por quê? Porque ele quer manter um vício dele. Saúde pública. O que é feito? Pública. O que é feito com aquele usuário de drogas? Nesse sentido, é encarcerado. E hoje que não fica mais encarcerado um usuário de droga. Então, mas assim, e o tratamento para tirar ele daquele ali? Então, porque você não tem, né? Então, quer dizer, tudo isso daí, ele acaba desembocando uma segurança pública dentro do município. O município teria que equacionar tudo isso. E às que vezes... você não tem condições. Porque os repasses não são nessa proporção das responsabilidades transferidas. O que as pessoas falam hoje? Falam em desencarceramento. Beleza, mas por que não falam em tratamento? Vamos desencarcerar o usuário de droga. Maravilha. Mas o que estão fazendo com o usuário de droga? Qual que é um órgão aí do governo, que seja do Estado, que tem condições para recepcionar essas pessoas que querem
para sair desse vício aí? Eles são colocados à marginalidade. Aí vão para casa dos outros para pegar lá uma panela, para pegar um objeto, vender, botijão de gás, vender para sustentar o vício dele. Então, o que está sendo? Qual o trabalho que está sendo para essa pessoa para ele sair do vício e com isso deixar de praticar o crime? Vamos falar aqui da lei Maria da Penha. É importantíssimo. Aquilo que eu costumo falar na Câmara. Você já me ouviu falar já várias vezes. Hoje existe uma legislação para proteger a mulher, que é válido. Não estou falando que não é válido. Só que não se importam com a raiz. Qual que é a raiz do problema? Quem que agride a mulher? É o homem. O que faz na Lei Maria da Penha? Olha, a mulher que é agredida pelo seu companheiro, ele vai ser retirado do lar e ela vai ter as medidas protetivas. Ele não pode chegar mais perto dela. Então, garantiu o direito dela. O problema continuou com ele, Rutinaldo. Ele continuou sendo agressivo. Ele vai largar aquela vítima A e vai se aproximar de uma vítima B. Ele vai continuar usando de violência contra a vítima B. Então, nós resolvemos o problema da vítima A. Mas o problema continuou no agressor. Então, você vai atuar na causa, mas na consequência, quer dizer, na raiz do problema, tem que atuar na raiz. De tratar essa pessoa. Trata aquela pessoa. Em vez de encarcerar ele, trata essa pessoa. Porque hoje, vamos ser assim, dentro do processo legislativo, isso costumeiramente acontece. A pessoa autuada em flagrante, na Lei Maria da Penha, na audiência de custódia, é colocada em liberdade. E o que acontece com esse cara? Ele vai e volta lá, talvez muito mais revoltado ainda, porque ele perdeu a casa, não pode chegar perto da mulher, não pode chegar perto dos filhos. Qual que é o tratamento? Encaminha essa pessoa aí para um psicólogo, para ele entender qual é o problema dele. Eu acho que é uma das medidas, porque a rigor, a própria lei, ela já estabelece a necessidade de você ter uma estrutura de apoio, inclusive para poder tratar o agressor. Só que hoje não é feito. Porque muitas vezes a gente não tem isso. Mas é uma coisa que deveria se pensar e se investir nisso. E também depende da gravidade do fato, porque, por exemplo, tem agressor que, de fato, a única medida possível é o encarceramento. Isso, a maioria dos casos hoje, na prática, os agressores saem numa audiência de custódia. E veja bem, e aquela vítima, ela não quer que a pessoa fique presa. Quantas vezes você está fazendo um flagrante, no meio do flagrante, e fala assim, mas ele vai ficar preso? Por quê? Porque ainda existe um sentimento entre os dois. Só que a necessidade dele se afastar do lar, ela é importante. Por quê? Porque a mulher não aguenta mais ser vítima dele. Só que ela gostaria que ele fosse recuperado. Então, se investir também nessa proporção que se investe lá, se investir num tratamento dessa pessoa, nós resolveríamos o problema e talvez reconstituiríamos uma família que foi aí devastada por algum problema que está nele. Ou trabalhar na interrupção desse ciclo de violência, porque às vezes a pessoa também, na maioria das vezes, ela vem já de uma família que já tinha essa violência lá na raiz. E ela reproduz esse modelo. Então, eu acho que tem que haver a interrupção disso. É isso aí. Mas como se interrompe isso? Exatamente. Querido, infelizmente nós já estamos chegando aqui, estamos caminhando para o final, porque falar com você é sempre muito agradável, né? Eu que agradeço. Mas muito bom. Mas assim, eu queria agora que você deixasse uma mensagem aí, as suas considerações finais aqui para todos aqueles que nos assistem aí pelo nosso canal no YouTube e também aqueles que nos ouvem aí pelas plataformas de áudio. Que legal. Bom, primeiro, muito obrigado a você, Rutinaldo, pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui e mais feliz ainda por dividir com você as cadeiras da Câmara Municipal de Itanhaém. É sempre um prazer estar ali, te ouvindo, né? Me consultando muitas vezes com você, até pela sua inteligência. Eu sei que você quer o melhor para a cidade de Itanhaém e aí nós compactuamos da mesma ideia. Isso é muito importante, isso é muito salutar, inclusive para a cidade de Itanhaém. E quero também agradecer a você aí pela oportunidade de estar falando, de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, né, do que nós pensamos e me colocar sempre à disposição da população de Itanhaém. Trabalhamos sempre de gabinete de portas abertas, procurando atender. Como nós falamos aqui, muitas vezes ficamos frustrados, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando muito pela nossa cidade e nós vamos alcançar os nossos objetivos, que é deixar cada dia mais a cidade de Itanhaém ainda mais bonita. Isso obrigado, aí, querido. Viu? Querido, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Saúde para você sempre, Amém. Viu? Parabéns pelo seu trabalho lá, tanto como vereador quanto como presidente da Câmara, viu? Muito obrigado, viu? Um prazer estar com você. Todo meu.
Bom, meus amigos, vocês viram um papo muito agradável, um papo maravilhoso aqui com o nosso querido Silvinho, investigador, presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, meu amigo e meu colega. Eu tenho certeza que vocês adoraram, né, esse papo esclarecedor, enfim, de uma experiência muito positiva que o Silvinho viveu e vive como investigador e também como vereador lá no município de Itanhaém. Então você que gostou, que eu tenho certeza que gostou, curte, compartilha, divulga para os amigos, tá certo? E não esquece que também as nossas entrevistas aqui do podcast estão disponíveis nas plataformas de áudio. Então, se você eventualmente não puder assistir, você pode ouvir também lá no seu carro, né? Porque tem sempre aí alguma coisa que eu tenho certeza vai contribuir muito positivamente aí em relação à compreensão das coisas que estão acontecendo no momento, porque aqui a gente só discute o que é atual, necessário e útil para você, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, um beijo super carinhoso e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!